Obrigado, Rica, pela apresentação. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Para a gente começar um pouco dessa discussão, a gente tem que lembrar que o engajamento do paciente é uma etapa fundamental para o sucesso da nossa prática. Não adianta nada a gente ter um esquema posológico moderno, passar o melhor tratamento, se ele de fato não implementar aquilo na vida dele. Há coisas que a gente aprende da faculdade. Simplicidade posológica, né? Losartana no café da manhã, AS no almoço, estatina no jantar, ninguém vai tomar. A gente também precisa fazer com que o paciente confie na gente, né? Se o paciente não confiar no médico, ele não abraça o tratamento. Mas por mais que ele goste de você, por maior simplicidade posológica que você conhece, se aquilo não entrar na rotina dele, ele de forma alguma vai colocar aquilo em prática. Aprendemos com o marketing a gerar desejo nas pessoas. A gente coloca a saúde como algo importante, atual, que gere uma emoção nele e que aquilo motive ele para a ação. Mas, infelizmente, mesmo assim não é suficiente. E os convidados que aqui estão, Daniela Bahia, do Grupo Fleury, e César, do Grupo da Alice, têm muita experiência com o uso de ferramentas digitais para manter o paciente engajado, ativo, participando e realizando o tratamento. Eu vou começar com você, tá, Daniela? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a experiência do Fleury em usar dados dos resultados de exame para identificar pacientes de alto risco, como você contou para a gente, como exemplo o câncer de pulmão e o diabetes. Bom, obrigada, Ronaldo. Obrigada à organização do evento. Esse evento que está sendo maravilhoso. Tive a oportunidade de estar aqui hoje de manhã e ouvi tanta coisa, tanta novidade, tanta tecnologia e a importância da humanização. E para falar um pouco de vocês, o Ricardo trouxe aqui, né, do momento da consulta, né, Ricardo? Só que eu vou falar para você que eu vou falar do momento não da consulta só. Eu acho que muita coisa acontece fora da consulta, que é como o Ronaldo colocou, né? E muito dessa transformação, que é um tema que eu sou apaixonada, tem a ver com esse momento, que é o momento assíncrono, né? A gente está muito acostumado a atuar ali naquele momento síncrono, que é o momento da consulta ao vivo, a visita no hospital, a teleconsulta, ou o exame que você está fazendo no paciente. E é óbvio que esse momento ele continua sendo extremamente importante. É ali que você estabelece a confiança, uma comunicação clara, empática, como falamos tanto hoje no início, né? Como é que a gente consegue ali se conectar de fato com o paciente? E além disso, né, o que mais eles de informação pode trazer naquele momento? Que não é só sobre pesquisar se na história familiar tem diabetes e hipertensão, mas entender como aquelas pessoas que vivem com ele são os apoiadores, são os stakeholders do cuidado. Acho que esse é um ponto, gente, que também é muito importante que aconteça durante a consulta. Como você envolve esse paciente nesse cuidado, como você educa e reconhece que a educação é importante para esse paciente, como falamos hoje mais cedo também, né? O quão esse paciente tem que estar engajado nesse cuidado para, de fato, a gente mexer nos resultados. E, obviamente, falando nessa questão dos resultados, a gente tem atuado em diversas frentes também, né? Mesmo na consulta, você chega lá, você examina o paciente, você tem que fazer um manejo de um beta-bloqueador ou do hormônio antitiroidiano, você vai olhar a frequência cardíaca dele, certo? Só que você está tirando uma foto, né? E o quão importante é trazer a tecnologia para que a gente consiga olhar pelo menos um filme. Pode ser até um curta-metragem, mas que a gente tenha mais dados, seja usando os wearables, os sensores, seja buscando mais informação daquele contato ali. Então, dados hoje é fundamental para que a gente possa tomar melhores decisões e atingir melhores resultados. Só que isso não é fácil no dia a dia, né? A gente tem uma parceria com a Apple, onde o paciente do Fleury que deu autorização, ele consentiu que esses dados fossem integrados com a nossa plataforma, o médico hoje pode olhar como é que estava a frequência cardíaca dele no portal de resultados de exames, ele consegue olhar se ele está fazendo atividade física, ele tem uma série de outras informações que não é só aquela foto que ele tira ali naquele momento, que ele vai estar mais empoderado para tomar melhores decisões. Você comentou do diabetes, né?
No contexto do diabetes, hoje a gente tem olhado para a jornada de algumas condições clínicas dentro do grupo, olhando para os resultados de exames. E dentro do diabetes, isso é uma jornada que a gente começou em 2022, olhando para essa população de diabéticos que nós temos, e a gente identificou que 65% das pessoas com diagnóstico de diabetes não voltam para fazer sua hemoglobina glicada em 1 ano. Isso a gente é um gap de cuidado, né? Em guidelines bem estabelecidos desse retorno, e esse número é assustador. Mais recentemente, no ano passado, a gente olhou uma base de dados de 100 mil pacientes com diabetes, 60% com a hemoglobina glicada acima de 7, 40% com colesterol fora de alvo. Então, são dados alarmantes e que a gente achar que na consulta que a gente vai resolver, a gente não consegue resolver. E a gente, como diagnóstico, como laboratório também, entende que a gente tem que ter um protagonismo nisso. E como que a gente pode fazer com que esse engajamento aconteça? Então, os pacientes diabéticos e pré-diabéticos hoje que frequentam as nossas diversas unidades nas diferentes marcas, eles recebem, sim, um recado onde ele tem que voltar para o seu médico, porque ele, olha, você está aqui, você não fez sua glicada, você não fez sua albuminúria e você precisa retornar para o seu médico. Então, a gente alerta esses pacientes e a gente, de 2022 para 2024, a gente percebeu que esse número mudou, né? A gente tinha uma taxa de 60% de pacientes que não retornavam, hoje a gente está com 40%. Ainda assim é bem grande, a gente tem um mar de oportunidades para poder atuar, mas essa é uma frente que a gente precisa fazer, tomar algumas ações. No contexto do rastreamento de câncer de pulmão também, olhando ali, tem dados, usando também tecnologia, inteligência artificial, com LLM, a gente busca nos nossos laudos onde existem pacientes com tomo de tórax que têm um nódulo de pulmão e a gente deixa recomendações claras para que esse paciente retorne e a gente foi olhar na nossa base de dados, 13% dos pacientes só retornam. Então, assim, numa base de 36 mil exames, onde encontramos 500 pacientes que deveriam retornar, só 13% retornam. Então, assim, são dados que, de fato, merecem que a gente tome alguma ação. E também nessa frente, com o nódulo de pulmão, a gente tem feito comunicações para os médicos aí, no caso, a gente entra em contato com o médico, para que o médico ali, e a gente rodamos uma pesquisa de satisfação, até para perceber assim, olha, o médico vai se sentir invadido, porque a gente está fazendo, e a gente teve um feedback muito importante, muito positivo, e a gente também já percebeu ali, agora a gente está em torno de 40% dos pacientes estão retornando. Você viu o Paulo Chap falando hoje cedo, o quão é importante o diagnóstico precoce aí, quantos tumores a gente pode diagnosticar precocemente com desfechos melhores também. Então, essas só algumas iniciativas aqui para tangibilizar um pouco aquilo que a gente ouviu hoje cedo, né? De quanto a gente tem que ter ali ações, mudar um pouco esse cenário. Como é que a gente usa essa tecnologia, seja de base de dados, traz LLM para dentro de casa, olha as oportunidades dentro do contexto clínico e toma algumas ações. Perfeito, muito obrigado. Rica? Bom, acho que eu vou fazer a pergunta para o César, mas a Daniela trouxe várias informações aí que eu acho que o nosso desafio, eles, olhando o lado do laboratório, tem muito dado, muita informação. Tenta engajar o paciente para voltar, porque você tem o dado da informação. Para a operadora de saúde, case da Alice, por exemplo, que é o seu caso, como é que vocês fazem isso, então? Como é que você faz para que ele faça o exame? Como é que eu faço para engajar ele? Como é que eu tenho um time proativo que também não vai fazer com que ele só faça mais exame, mas que ele se trate, que ele tenha engajamento? Perfeito. Queria só começar agradecendo, baita evento, encontrei vários amigos, gente de Boston, muito, muito interessante o evento, foi muito legal. Acho que fazendo um preâmbulo aqui, respondendo a pergunta direto, que eu concordo super com o que a Dani trouxe, acho que a consulta 3.0 é uma mudança de focar na consulta para focar numa jornada, que ela tem uma pré-consulta, ela tem a consulta e ela tem uma pós-consulta, e eu acho que tem 3 coisas que vão mudar completamente a forma que a gente entrega a consulta. Uma é tecnologia, que é bem clara, é óbvio, multidisciplinaridade, outras pessoas trabalhando, e a gente conseguir medir desfecho.
Com essas 3 coisas, a gente consegue reposicionar completamente o jeito que a gente entrega a saúde. E a consulta é talvez o ponto mais importante dessa jornada, mas ela não pode ser a única. Acho que é isso, assim, para começar. Para falar da Alice, assim, só fazer um preâmbulo que talvez nem todos conheçam, uma operadora de 65 mil hoje beneficiários, a gente chama de membros, vem crescendo rápido, né? A gente tem muita formação tecnológica na formação da Alice, mas tem uma formação técnica de ter uma atenção primária não gatekeeper, com especialistas conectados diretamente com a operadora, e uma rede de parceiros incríveis, como Fleury, Einstein, entre outros, e a gente está operando já há 4, 5 anos, crescendo rápido. Só para dar o preâmbulo do que eu vou falar um pouco aqui. E aí, pegando um pouco esse ponto que ele trouxe, que é assim, como que a gente engaja, né? Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas de pré-consulta para melhorar, né? Então, eu gosto muito de um case da Alice que a gente tem, que chama Score Magenta. A gente tem um score populacional que a gente mede a cada 6 meses das pessoas, como elas estão indo nos hábitos de vida dela, seja como elas dormem, fazem exercício, se alimentam, tal. A verdade é que na consulta, geralmente, a gente tem muita dificuldade de fazer essas perguntas e isso muda completamente a forma de tratar um diabetes ou de nem tratar um diabetes, né? A gente manda questionários para as pessoas a cada 6 meses para responder, mas e como que é esse engajamento, né? Como que a gente consegue boas respostas disso? A verdade é que hoje a Alice é uma empresa que é focada em empresas, que a gente chama de B2B. E a gente conseguiu mostrar para os RHs que existe uma correlação enorme entre score magenta e performance do funcionário. A gente fez isso primeiro com a gente, e a gente mostrou que as pessoas com melhor score magenta tinham os melhores desempenhos em todas as rotinas de avaliação que a gente tem. E aí, isso começou a chamar a atenção dos RHs para falar assim, puxa, então peraí, né? Não é só sobre se ele está indo bem ou mal e como que está indo a saúde dessa pessoa, mas como que eu posso melhorar? O meu problema é saúde mental, é exercício físico ou alimentação? E aí, com essa ferramenta, a gente conseguiu pontuar isso. Só que isso chega para consulta também, porque a pessoa quer melhorar a própria performance, e aí ela quer melhorar a performance, e ela tem que escolher uma dessas para começar, e aí a gente olha a score magenta dentro da consulta e começa a ver por onde a gente vai começar. Então, isso aqui é só um dado para ver quanto a consulta, essas informações antes, elas podem populacionalmente mudar, né, e engajar, e às vezes engajar não é só você com a pessoa, mas é usar sistemas sociais de engajamento para ter resultados, e eu acredito muito nisso. Mas uma segunda é dados, né? Eu vou trazer um outro de pré-consulta, e depois eu posso falar da consulta também e da pós-consulta, que acho que tem um time de monitoramento que trabalha muito na Alice e que tem resultados incríveis. A gente colocou uma pré-triagem com inteligência artificial antes da consulta por telemedicina. A verdade é que isso melhorou muito a consulta, porque a gente consegue, além de não precisar falar com o enfermeiro, falar direto com o médico, até escolher qual é o melhor médico para falar com aquela pessoa. É o pediatra? E a gente consegue direcionar e até diminuir um pouco o tempo da consulta, tirando informação, para uma consulta respondendo perguntas para as pessoas do que elas querem saber. Tá? Vou falar um pouco da consulta, que eu acho que, cara, a consulta está sendo reformulada por diversas empresas, inclusive vocês, e eu acho que está muito interessante esse momento, porque as AIs estão mudando muito que a gente para de preencher papel e começa a cuidar de gente, né? Então, eu gosto muito daquela foto do pediatra que a criança desenha no consultório, que ela desenha o pediatra na frente do computador de costas para ela. E aí você vira e fala assim, tá, quem te errou? A gente construiu interfaces para ter informação de dados das pessoas que não pensa como que a gente cuida das pessoas. E agora, essas empresas que estão vindo, e as AIs, e aqui a gente vem implantando na Alice, estão fazendo com que a gente converse com as pessoas, e isso transforma em dados, e outra parte é pegar esses dados, estrutura esses dados para que eles sejam ativos e façam a gente ter consultas melhores. Tá? Isso eu acho que está revolucionando, né? Eu lembro com um médico, quando a gente ligou essa transcrição, ele virou para mim e falou assim, César, olha que brilhante, eu agora eu explico para a pessoa que eu estou vendo no fundo da garganta dela uma placa de pus, e isso me chama atenção para ser uma infecção bacteriana, porque eu sei que depois do meu registro eu não vou ter que alterar nenhuma linha. Só que não é só isso, ela entendeu o que está acontecendo com ela e provavelmente não teria falado isso. Eu teria pensado e falado, ó, está aqui o antibiótico, e eu não teria falado. Então, eu expressar melhor o que está acontecendo é bem interessante. E aí, só para terminar essa primeira etapa,
Eu acho assim, uma outra coisa que eu acho que revolucionou é um projeto que a gente fez que a gente chama de HR Search, que é você, antes de começar a consulta ou durante a consulta, você faz uma pergunta como se fosse o chat GPT, só que por detrás dele é o prontuário daquela pessoa. E é muito interessante, porque você pode pedir para resumir, você pode pedir alergia. Aí eu comecei, e tem toda uma parte tecnológica que acho que não cabe aqui, mas a gente começou a testar e começou a fazer perguntas, por exemplo, tá, eu nunca falei com essa pessoa, me fala alguma coisa que não é de saúde para eu engajar melhor nessa conversa. E aí ela respondeu, olha, talvez possa ajudar, que ela morou 12 anos no Japão e Singapura antes de vir para o Brasil. Eu fiquei pensando, porque eu sei a lógica de como que ele procura, eu falei, cara, que loucura, né? E aí até você fica meio assim, puxa, como vai funcionar, né? Isso. Mas você entrar numa consulta sabendo muito bem o que quem é aquela pessoa, porque eu vou no mesmo hospital porque lá ele tem meus dados, mas eles conseguem usar seus dados durante a consulta? Eu de verdade trabalhei muitos anos em vários hospitais e eu não ficava entrando em todo o prontuário para ver o que estava acontecendo com a pessoa. Então não era acionável o dado, né? Então, acho que, terminando a minha primeira etapa aqui, acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais amplo do que só a consulta, mas a tecnologia vai revolucionar o jeito de entregar. Beleza, a gente está agora na metade da palestra, então, para resumir, a gente lembrou da importância da simplicidade posológica, do doente confiar em você, de como você pode usar os dados de exames e de prontuário para mostrar para ele, olha, o seu cuidado com a saúde não está tão bom quanto poderia ser. Conversamos de que é importante você fazer o paciente não só se interessar, mas desejar mudar conceitos da sua saúde, empoderá-lo como a pessoa ativa, o protagonista desse cuidado. E nesse momento em que você vai empoderar o seu paciente, virar para ele e falar assim, olha, eu preciso que eu te mostro o caminho, mas quem anda é você, né? A gente sabe que há um grupo, e aí você vai ter que ver pela forma como a pessoa lida com a sua própria saúde, há um grupo em que vai funcionar melhor um pouquinho de pressão e você botar um pouquinho de competitividade, aquela bronca, igual você faz com criança. Então você vai virar e falar assim: olha, você assim, né? E esse é um caminho. E há um outro grupo, em geral, um grupo mais proativo, mais engajado, que você consegue trabalhar com motivação, recompensa e propósito. E eu sei que vocês têm alguns projetos que trabalham com isso. Um deles é como é que eu vou fazer o paciente lembrar de mim? Como é que eu vou fazer ele se sentir bem acolhido? A gente teve um preparo antes de vir aqui para vocês hoje. Daniela, você comentou um pouquinho com a gente sobre o acolhimento nas unidades. Você comentou um pouquinho de como você faz para os doentes lembrarem que tem que voltar. E compartilha com a gente um pouquinho essa experiência. Bom, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Eu acho que esse momento de estar presente, a gente tem que aproveitar esse momento da melhor forma possível. Falei um pouco da importância da comunicação, da empatia, né? Nós fizemos um trabalho alguns anos atrás com a Cleveland Clinic para treinar o nosso time. Então, nosso time foi treinado para potencializar aquele primeiro contato. E muitos me falavam assim: nossa, mas eu só tenho 10 minutos, 15 minutos de interação com essa pessoa. Eu falei: é possível. Em 15 minutos você pode sorrir, tem a forma de como você se apresenta, tem o agradecimento. Um colega meu, quando eu estava dando o curso, eu fui uma das pessoas que transmitiu esse curso, ele falou assim, mas eu vou agradecer o paciente. Eu falei, isso, ele estava fazendo teste ergométrico, ele era do teste ergométrico. Claro, claro que você vai agradecer. Você fez eu correr naquela esteira. Um sorriso no rosto. Exatamente. Você fez eu correr naquela esteira, você fez um teste excelente. Você vai poder dar um laudo maravilhoso. Claro que você tem oportunidade de agradecer. Então, eu acho que essa conexão, ele entender o poder da conexão, né? Como você pode, de fato, fazer com que aquela relação de confiança se estabeleça em tão pouco tempo? É possível, sim. Então, a gente tem trabalhado com isso muito, isso tem sido um treinamento recorrente dentro do grupo. A gente tem feito algumas outras iniciativas também, e não tem muito de tecnologia, tem de gente, né? Tem de humanização no cuidado mesmo, com pessoas com transtorno do espectro autista. A gente tem unidades que têm mais dedicadas para atender esse paciente. Muito é do que você conversa no pré-atendimento, o que acontece antes, a gente faz uma entrevista antes
com a pessoa, com a família, para saber como é o comportamento, como a gente pode fazer com que aquela experiência que aconteça na unidade seja uma melhor experiência possível. Então, a gente tem feito isso e tem sido assim, tem números assim muito grandes mesmo. A gente já tem 2.000 atendimentos de pacientes com transtorno do espectro autista dentro das nossas unidades usando esse modelo. E também nas gestantes, a gente aí agora usando ali uma plataforma, a digitalização, para acompanhar a jornada dessa gestante e conseguir mais engajamento, aumentar a satisfação e levando também muita informação personalizada, que eu acho que aí também tem um dos pontos que também foi trazido na palestra mais cedo, a importância da personalização, né? Como você aumenta aquela experiência, faz com que seja uma experiência de fato mais acolhedora dentro desse contexto. Só para ilustrar algumas iniciativas. Então, para os colegas que estão aqui, fazendo um pouco de paralelo com a nossa atividade, se você é dono de consultório ou de uma clínica, você precisa de atendentes e secretárias que tenham treinamento em acolher o doente. Quanto mais fofa a sua secretária na sala de espera, mais o doente vai gostar de ficar ali te esperando. Depois você. Eu tinha um hábito de, quando fazia consultório, de sair da cadeira e ir pegar o doente na sala de recepção, e alguns ficavam impactados com isso, em relação, às vezes, o cara que está com muita pressa, o doente só entra, ele está sentado. E, por fim, o follow-up, né? O que você achou do meu atendimento ou como estão as coisas? E aqui vem uma oportunidade que muitos de nós fazemos follow-up só com mensagens automáticas de bot. E talvez quem faça medicina privada, 20%, certamente consegue rever os prontuários do mês, ver quais pacientes não voltaram, quais não responderam o que você pediram e ir atrás deles. Mas com dados, eu posso, se eu tenho uma clínica de oftalmo, se eu tenho uma clínica de otorrino, que são muitos atendimentos, conseguir pegar dali aquele paciente que tinha idade para um rastreamento que não fez, que a glicada estava alta e não voltou, e eu acho que isso é muito bacana. Rica? Eu acho que nessa mesma linha eu vou fazer a pergunta para o César, porque tem um inverso, né? Muitas vezes o paciente faz o exame e tem um paciente difícil que chama médico, né? Que muitas vezes faz o exame e o exame fica lá, né? E aí, como é que vocês estão, na verdade, tentando engajar esse paciente que tem o exame, muitas vezes tem um diagnóstico, não sabe ou não foi atrás, não levou para o médico dele e acaba ficando. Você mostrou uns cases, né, de mamografia, de citopatológico, que é super importante e que vai mudar totalmente a história da jornada do paciente, mas que muitas vezes está lá perdido o exame. Sim, concordo. Fazer só o ponto aqui, acho que uma das coisas legais é o resultado pós da consulta, a gente avalia o CSAT das pessoas, que é uma nota de 1 a 5 e depois um comentário, e devolver isso para o médico e ele entender aonde é o gap dele. Cara, eu acho que, e quando você olha comparativo, a gente é muito curioso como médico, é altamente, acho que todos são mais competitivos, assim, se você fala assim, mas veio uma nota, aí quando você olha, pô, todo mundo tem uma nota um pouco maior, você fala, peraí, alguma coisa está errada aqui, eu não sou assim, então vamos lá. E é muito interessante quando a gente começa a mostrar dados. Mas indo direto ao ponto que você me pediu aqui, a gente começou a fazer um projeto pegando jornadas exclusivas e monitorando essas jornadas com pessoas, com enfermeiras, e a gente conseguiu comprovar que toda vez que a gente coloca uma enfermeira para ajudar essas pessoas nessas jornadas específicas, por exemplo, de Papa Nicolau, mamografia, diabetes, TEA, né, espectroautismo, melhora os resultados. Então, acho que aqui é a primeira visão que, assim, talvez a gente só no consultório sozinho precisa de ajuda, né, para a gente poder fazer, para conseguir ter desfecho, para ter melhores resultados. Mas talvez não necessariamente no futuro sejam pessoas. Talvez sejam tecnologias, sejam agentes de AI que vão nos ajudar, e aí eu vou contar um pouco disso. Mas antes de falar de agentes de AI, a gente tem que falar como que faz isso, né? Então a gente começou fazendo com pessoas, e com enfermeiros e entrando em contato. E aí a gente conseguiu resultados de diabetes, por exemplo, 80% das pessoas com HB glicada no valor no benchmark, né? A gente compara com o benchmark nacional e internacional. E a gente conseguiu resultados. Obesidade, perda de peso 5 quilos, de forma sustentada. E a gente foi indo jornada por jornada. Tá? Quando a gente chegou na jornada de rastreamento, Papa Nicolau, mamografia e sangue oculto nas fezes, que são acho que os 3 principais, ou colonoscopia, 3 principais cânceres que a gente veio rastrear, que tem muita clareza de evidência, né? A gente percebeu que
o volume é impossível com pessoas. Começa a ter, só para vocês terem uma noção, hoje a gente tem 65 mil pessoas e eu tenho 4 mil mulheres com esse exame atrasado de Papa Nicolau. Não necessariamente ela está atrasada, porque talvez a informação não está, porque às vezes a pessoa acabou de entrar no plano de saúde e ela não deu a informação de quando ela fez. Mas eu tenho possivelmente 4 mil pessoas, que é quase 10% da minha base, com o exame atrasado. Quando a gente pôs enfermeiras, o resultado superou o benchmark internacional do volume de pessoas que estão fazendo o exame. Só que começou a ter um volume muito grande. Então a gente agora está construindo AIs, em setembro a gente lança uma AI que vai entrar em contato com a pessoa e conversa com a pessoa sobre qual o exame, por que ela tem que fazer esse exame, como que é, manda o pedido já pronto, que eu deixo pronto se ela não tiver contraindicação. E aí tudo feito para quê? Para a gente conseguir chegar a fazer. Aí ela fez o exame, aí cai no que a Dani falou. Vai vir gente com o exame alterado. A Dani pode falar, o número de pessoas que nunca abriram o exame é bizarro. Assim, tipo, é um volume muito grande de pessoas que tem lá um exame e nunca abriu. A gente tem que pegar esse resultado e a gente tem que acionar a segunda etapa dessa jornada, e é uma jornada inteira, levando para o médico de volta para tomar a decisão do que fazer. Então, resumindo, eu acho que a gente começa com pessoas, mas para escalar, talvez, para algumas dessas atividades a gente precisa de inteligência artificial, para algumas a gente não quer usar inteligência artificial. Tá? E eu posso falar um pouco sobre isso também, mas nem tudo a gente quer usar inteligência artificial. Tá? Mas eu acho bacana, César, você tem uma experiência grande com o IA, né? O César é uma das pessoas que programa IA, e vários de nós somos traumatizados com as IAs de banco e de telefônicas, em que você liga para falar e fica o chatbot, e você, cara, eu quero falar com um ser humano, por favor. Todos já passamos por isso. E aí, como que você está construindo essa IA para a IA parecer mais com a gente conversando do que com aquela do banco e da operadora de celular? Exatamente. Acho que a gente tem trauma dos chatbots, né? Essa é a verdade, que são esses robôs e eles são todos travados, né? Mas, por outro lado, a gente, de certa forma, populacionalmente, as pessoas gostam muito de conversar com as novas AIs. Eu acho que a grande diferença das novas AIs para as antigas AIs, uma das coisas que está acontecendo muito, e eu vou dar só um exemplo, o ChatGPT-5 foi lançado, eu não vou perguntar se foi bom ou ruim, porque existe uma divergência enorme, mas muita gente odiou, porque estava acostumado com o GPT-4. Essa é uma daquelas horas que você começa a precificar, assim, tipo, eu gosto do jeito que ele fala comigo. Aí você escuta, aí você fala, opa, tem uma coisa acontecendo aqui, né? E o que é contexto, tá? Então, um dos maiores problemas para não acontecer isso, assim, uma é a personalização do cuidado e contexto. E contexto, hoje, são poucas as empresas que conseguem usar AIs com contexto, tá? E contexto é saber se a pessoa, qual é o nome daquela pessoa, se ela já fez o exame, se ela não fez, mas pode ir muito mais profundo, o que ela já discutiu antes. E esses contextos, se você pegar um exemplo, pega o ChatGPT e pede uma foto, quem você é, ou o que você faz. Eu sei que muita gente já fez isso. Você vai ver o quanto contexto ele tem de você. Então, para mim, contexto e personalização, que é uma mesma coisa no meu ponto de vista, é uma das chaves para não acontecer isso. E aí, indo direto, como que a gente faz? Eu mando para ele informações, na verdade, eu não mando exatamente o nome, né? Mas na hora que chega na pessoa, chega o nome. Só para explicar. Eu não mando para o GPT o nome, até por questões de segurança. Mas na hora que aparece no aplicativo dele, o @name aparece o nome Maria. Então o nome não vai para o GPT, mas o nome aparece ali. Então ele sabe que está falando com você, assim como idade e outras questões. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que personalizar muito esse cuidado para a pessoa ter uma percepção muito grande que a pessoa sabe que aquilo não foi feito para qualquer um, e sim explicitamente para ela. Acho que essa é a melhor resposta. E dois, poder falar de outros assuntos que não seja, tipo, agora voltar, né? Daqueles loopings, cara, que dá vontade de desligar o celular e falar, não, desculpa, cara, passa para alguém. Tá? Mas tem gente que não gosta, tá? Isso é muito interessante. Quando a gente pôs para provar a triagem, as pessoas gostavam, o tempo de atendimento diminuiu, o CSAT não mudou, mas 1 a 2% das pessoas falam, eu quero falar com o ser humano. E aí a resposta é, obrigado pela transparência, estou chamando uma pessoa. Não é zero problema falar com o humano. Por outro lado, por que acontece isso? Porque a gente quis que na primeira mensagem falasse, eu sou uma AI.
Tem amigos meus que estão trabalhando com isso que falam assim, não, César, besteira, tire esse negócio que você vai ver que você vai ganhar só nota 10. Porque o cara fala, nossa, essa enfermeira é muito rápida, ela é excelente, ela não é um português. Mas não é isso que a gente acredita. Tá? Então, mas é verdade, assim, é muito eficiente, mas não é isso que a gente acredita. Excelente. Eu acho que, assim, para os dois, na verdade, eu sinto que tanto a Alice quanto o Fleury têm um papel de educação em saúde, né? Se a gente olhar, sei lá, o site do Fleury, por exemplo, ele tem um papel informativo muito grande. Se a gente olhar a forma que a Alice se comunica com o público, né, com o paciente, é informativo de saúde. E aí eu queria saber a opinião de vocês dois, muito até o César já falou um pouco, desse letramento em saúde, desse letramento digital, né? Então, como é que ele vai saber diferenciar que é uma inteligência artificial e vai ficar tudo bem? Como é que essa vai trazer informação de saúde tudo bem? Ele vai olhar casos que estão na mídia e vai querer fazer uma colonoscopia porque ele quer saber essa informação e muitas vezes ele não tem indicação, não precisa, não tem sintoma, N possibilidades ali, mas ele está buscando informação em saúde. Como é que vocês estão vendo essa visão de futuro como empresa, de se posicionar como também esse papel, já que o médico muitas vezes não tem esse tempo suficiente para fazer essa educação, já que o médico muitas vezes não consegue fazer o follow-up, já que muitas vezes o médico não vai entregar uma cartinha no aniversário dele embaixo da porta, né, como fazia antigamente. Como é que a gente vai educar cada vez mais os pacientes? Vou tentar aqui, Ricardo. Eu acho que essa questão dos exames que não são abertos, né? E, então, é, é, a gente no Fleury, a gente tem tudo que é resultado crítico, a gente tem que comunicar, mas a gente tem uma definição do que a gente chama de resultados relevantes. Então, todos os resultados relevantes, a gente busca o médico, e se o médico não atende, a gente busca o paciente para passar essa informação. Isso faz parte da nossa cultura, é o jeito da gente fazer as coisas. Mas como eu estou curiosa, César, como é que a gente vai trazer mais contexto aí? Porque quando eu olho para uma base de 100 mil pacientes diabéticos, que foi o dado que a gente levantou em 2024, 100 mil pacientes diabéticos, que estão 40% de colesterol fora do alvo, 60% não voltaram para fazer o exame, né? 50% não fizeram albuminúria. Não adianta mais eu mandar um e-mail ou um WhatsApp, que é o Isso. que a gente vem fazendo, tá? Nós estamos fazendo isso. A gente melhorou o engajamento, mas eu quero mais esse contexto, que é isso que você falou. Eu não tenho como pôr enfermeira navegadora para fazer isso, nessa escala. Então, a gente precisa, de fato, de tecnologia para nos apoiar aí, né, nesse contexto aí. E como a gente educa com essa tecnologia, né? Eu acho que é importante compartilhar isso assim com todo mundo. Eu não acho que está fácil, né? Não, não é fácil. É uma equação complexa, né? Você está dentro do consultório, você tem tempo, recurso financeiro, tecnologia. Só que tem um ponto que até o Paulo Chap falou, foi o último ponto dele, que é o trabalho em equipe. A gente precisa, eu estava comentando com o César aqui que a gente vai almoçar, né? A gente precisa saber trabalhar em equipe. A gente precisa ter colaboração, a gente precisa ter parceria, porque não dá para achar que a gente vai resolver sozinho. Imagina a vida do médico no consultório solitário, né? Então, não é assim. Então, acho que é muito do posicionamento do Fleury. Como é que eu estou lá junto, levando educação nos nossos eventos, nas nossas revistas, no nosso site, é como a gente está lá interagindo de médico para médico, é como a gente vai e fala com o paciente, cara, você não voltou, você tem que fazer sua mamografia, você está atrasado com a sua mamografia. Então, eu acho que é dessa forma e entendendo que a gente precisa trabalhar em conjunto e não cilado, que a gente vai conseguir realmente mexer o ponteiro. Excelente. Eu vou ser bem sério, a gente nunca trabalhou com isso, então acho que quando você me perguntou, eu falei, nossa, boa pergunta, né? Aqui, como que a gente vai ajudar? Assim, acho que tem um pedaço que sim, durante as interações, mas eu tava pensando que talvez uma resposta de letramento, quem está dando essa resposta são as próprias LLMs, as próprias ChatGPTs, enfim, Gemini, estão fazendo isso. O que eu quero dizer, né? E aí, qual o grau de segurança e como que a gente se apropria e a gente tem um grau de certeza? Eu não sei como vai evoluir, mas claramente, por exemplo, na apresentação do GPT-5, foi uma
não sei se quem viu, mas foi uma paciente com câncer falando que ela fez o diagnóstico lá e que ela usava o chat GPT para discutir se ela deveria fazer a quimio ou não proposta para ter uma opinião formativa para discutir. Isso foi a apresentação deles há uma semana atrás, tá? E aí eu falei, uau, o que eu acho aqui? Acho que tem uma parte que essas inteligências artificiais estão ocupando, sim, de fazer um letramento, né? E eu acho que ele consegue fazer um letramento específico para a dor da pessoa, que é muito interessante, porque acho que a gente nunca tinha conseguido fazer isso. Assim, posso tomar café com colesterol alto e faz diferença ou não, sabe? Cara, é uma pergunta muito específica, né? Não dá para fazer um material desse tipo, né? Mas tem, sim, evidência que o café filtrado é melhor do que expresso, sabe? Isso existe, mas como que a gente chega nessa granularidade de informação? Então, eu acho que eles vão ocupar esse espaço, na minha opinião, tá? Assim, o que eu acho que eu estou muito mais focado hoje é a gente não está conseguindo fazer coisas também muito simples, que é isso, follow-up da consulta, saber como é que a pessoa evoluiu e conversar com ela e pegar esses dados, estruturar e conseguir evoluir melhor naquele contexto, tá? Mas claramente, depois a gente deveria se conectar nisso e ajudar. Um sonho que eu tenho faz anos, mas a gente não conseguiu você sai com dor de garganta com uma prescrição, você sair com um GPT todo estruturado para você, para responder qualquer pergunta sobre aquilo, né? Então, acho que essa é uma das oportunidades que a gente vai ter aqui também, para ajudar o letramento das pessoas e melhorar, né? E eu uso, né? Vocês usam, a gente está usando essa ferramenta e ela vem evoluindo, né? Então, acho que isso é uma coisa também que é meio assustadora, a velocidade que ela vem evoluindo, né? Só para dar um dado, porque senão a gente acha também que o GPT fala muita besteira. Eu conversei com 2 brasileiros que participaram do Health Bench, que é um paper que eles publicaram para mostrar a qualidade da resposta do ChatGPT em relação a isso, em relação a qualquer pergunta de saúde, tá? E na época que esse paper foi publicado, acho que há uns 6 meses no máximo. Eu conversei com os meninos que trabalharam nisso, eles falaram assim, ainda não dá para ter certeza que fala tudo certo, mas está melhorando. Mas ele falou, não acho que é confiável conectar só o GPT e falar que é aquela resposta. Então, resumindo para vocês, eles estão evoluindo, eles estão prestando muita atenção nisso, o mercado de saúde é gigantesco, eles são todos focados nisso, e então eu acho que parte do letramento vai vir direto pelas LLMs, talvez não para a gente. Concordo plenamente. Excelente. Queria agradecer. Sim. Queria agradecer aos 3 pela participação, convidar vocês a ter essas respostas. Provavelmente a gente vai discutir isso nas próximas palestras e vamos continuar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada.